E aí, meus amigos apaixonados por comunicação e marketing, eu sou esse cara apaixonado por comunicação e marketing e trago gente aqui que tem o que falar, que tem conteúdo, isso é que é bacana. E eu mostro as coisas boas, tanta gente mostrando coisa que acontece diariamente, que é ruim. Eu trago coisas bacanas aqui, coisas que dão orgulho para Pernambuco. Eu estou com a Andréa Lira, que é diretora de marketing e comunicação institucional da Baterias Moura. Quem não conhece a Baterias Moura deve viver num outro planeta, tá fora daqui, porque não sabe o que é. Levanta o capô do seu carro que você vai ver que a bateria lá é Moura. É um negócio impressionante o sucesso que tem essa empresa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o histórico dessa empresa, maravilhoso, que é uma história emocionante, vocês vão conhecer. E eu primeiro preciso agradecer aqui aos meus patrocinadores. TV Globo, Sistema Jornal do Comércio e Agência 1, que nos brinda com essa vista maravilhosa aqui. Tudo bom, Andréa? Tudo jóia. Andréa Lira, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo precioso para conversar um pouquinho com a gente aqui. Queria que você começasse agora com a história da Baterias Moura de 1957 para cá. Como é que foi essa... Chegou a ser chamada até de uma pessoa que não tinha muito juízo de botar um negócio desse em Belo Jardim, interior de Pernambuco. Jóia. Primeiro, eu que agradeço a oportunidade e é um prazer, como você falou, poder falar dessa empresa que é motivo de tanto orgulho pra gente, né? Tanto as pessoas que trabalham lá, como as pessoas que fazem parte do nosso estado, os pernambucanos. É uma história realmente muito emocionante e inspiradora. A Moura foi fundada em 1957 por Dr. Edson Mororó Moura e Dona Conceição Moura, um casal que decidiu criar uma fábrica em Belo Jardim, a 190 quilômetros de Recife, numa cidade onde não tinha nem luz elétrica nem água encanada. Então, realmente, olhando para trás, a gente vê um visionário, um empreendedor, mas naquela época, provavelmente, uma ideia maluca. De lá para cá, saindo de um extremo ao outro, hoje a gente fechou 2019 equipando 8 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Somente. Né? Então, realmente, saiu de fábrica com a bateria Moura. E, ao longo desses anos, o sucesso da nossa história está ancorado em vários pilares, né? Não é à toa que 60 anos de sucesso ele não pode ser atribuído a um fator ou outro, mas a gente tem alguns indícios, né, do que a gente se orgulha. Primeiro a gente fala assim, os nossos valores que são muito consolidados, né? Tem muito a história, o espírito do nosso fundador ali. A gente tem valor como persistência, como foco no cliente, qualidade, a força a crença em investir numa marca. Não, é impressionante a força da marca que tem Baterias Moura. A gente realmente pra onde você vai, eu tenho um amigo que trabalha, que tem uma lojinha ali na Avenida Norte, meu amigo Alexandre Albuquerque, um beijo. E ele disse, olha, se tu não quiser problema, compra logo Moura. Porque tem outras, mas vá na Moura, e é um negócio impressionante como essa qualidade é difundida Brasil afora, mundo afora. É verdade. O ano passado nós fechamos o nosso primeiro contrato de exportação de tecnologia. Tecnologia da Moura sendo exportada para o mundo. Isso saindo daqui de Belo Jardim. Uma das coisas peculiares também da nossa história é que a gente temos várias plantas, mas a nossa matriz e o nosso maior fábrica continua sendo em Belo Jardim. Porque já tem em São Paulo, tem na Argentina. Exatamente, a gente tem em São Paulo e Argentina, aqui estão todas as fábricas e uma das razões também desse sucesso, a gente é muito verticalizado. Um pouco porque fomos obrigados a isso, né? Ao longo da história, a ausência de fornecedores locais talvez nos fez a gente fabricar o nosso plástico, a gente fabricar o nosso chumbo, a gente tem a nossa transportadora, então a gente fabrica desde a nossa matéria-prima principal até entregar a bateria nos nossos centros de distribuição, nos distribuidores que a gente tem espalhados pelo Brasil. E vocês têm um centro de distribuição próprio, né? A gente tem um modelo de distribuição com sociedade, não é própria, mas a gente tem uma sociedade, em cada uma das unidades a gente tem um sócio administrador, né? Então, e isso foi acontecendo lá atrás com pessoas que fizeram carreira na Moura. Né? Você então vai agora para tal cidade e aquele
passava a ser o dono do negócio, efetivamente. Por isso que a gente entende que também deu muito certo. A gente tem um espírito de dono muito forte em todos os nossos negócios. Eu não sabia disso. Isso é bom porque o cara conhece a Moura internamente, né? Ele defende o que é dele, né? Ele tá ali trabalhando, não é para a Moura, é para o negócio que é dele, que ele tem um sócio forte que também está ali trazendo toda a bagagem de gestão, toda a bagagem que a gente tem dos serviços financeiros. Então existe uma coisa compartilhada que faz com que a gente consiga levar todo o conhecimento adquirido de uma unidade, os benchmarks que a gente faz no Brasil vai para outro. Então a gente consegue ter um padrão nessas mais de 80 unidades de distribuição no país, que fazem com que a gente seja sempre percebido ao longo do Brasil da mesma forma, porque é sempre o mesmo modelo. A gente chega em cada praça que a gente está, você chegar em alguma praça e ter um distribuidor de outra marca de baterias, amanhã ele pode mudar a bandeira e vou distribuir outra coisa, ou outra marca. Os distribuidores de bateria Moura, eles são distribuidores exclusivos e trabalham só para a Moura, como a única marca que eles têm. Ou seja, tem um compromisso também com a qualidade. Eles têm um compromisso com o nosso propósito de realmente estar onde tem Brasil, ter Moura, né? Onde tiver Brasil, a gente quer estar presente ao alcance do consumidor. E isso a gente vem conseguindo espalhar nossas baterias que saem de Belo Jardim por mais de 50 mil revendas pelo Brasil. Então realmente é muito comum a gente que é da empresa receber um vídeo de alguém que está num barco na Amazônia. Olha o que eu vi aqui. Aí você está lá e vê uma foto de uma bateria Moura, que realmente a gente consegue chegar, tem uma capilaridade muito grande. É uma das outras razões do nosso sucesso. Impressionante. Eu estou pensando ainda agora, não sei se eu digo ou não digo esse exemplo, mas eu estava vendo televisão agora há pouco e um camarada no Rio de Janeiro roubou eu não sabia nem que telefonia tem bateria. Exato, eu vi. Você viu? Uma quadrilha. E era bateria Moura. A gente tem uma liderança absoluta na telefonia, poucas pessoas sabem, mas toda torre, tudo isso depende de bancos de baterias estacionárias, né, que a gente tem uma participação muito forte nisso. A gente desenvolveu lá atrás uma bateria estacionária tropicalizada para o Brasil, né, que atende às realidades de temperatura, de tudo. Então, realmente, a gente tem uma liderança bastante expressiva nesse segmento de telecom com as nossas baterias de tecnologia estacionária. Mas, André, e sua história na bateria? Você me contava anteriormente, 16 anos, até brinquei que você entrou com 8, né? Porque novíssima. Como é que começou essa história e como se desenvolveu nesse tempo? Eu entrei na Moura há 16 anos, já completei agora em janeiro. Eu entrei como assistente comercial na ocasião, eu tinha uma experiência de 5 anos em outra empresa e realmente estava naquele momento de querer um desafio maior, de trabalhar numa grande empresa. Foi quando eu participei desse processo e entrei para a área comercial. E lá é muito comum a gente ter histórias longas, né, construídas dentro da empresa. Hoje a gente tem dos diretores que estão na empresa hoje, foi contratado, dois deles foram contratados prontos, digamos assim, né? Os outros 13 foram criados e formados dentro da Moura. Essa também é uma das nossas características de estagiários, de chegarem de estagiários a diretores da empresa que estão hoje no comando do grupo, né? Então minha história foi um pouco por aí, né? A gente teve sempre muito apoio de todo mundo, essa questão da preocupação que eu ainda peguei. Dr. Edson e Dona Conceição vivos, obviamente, que há 16 anos estavam os dois ativos. É bom sempre falar nela, porque falam muito no Edson Mororó, mas eu faço questão de falar nela. Foram juntos, foram né? juntos, foram fundadores. Eles tinham a mesma profissão. Né? A importância dela gigantesca nesse processo, não temos dúvidas desse equilíbrio que eles juntos traziam para a empresa. Ele sempre muito visionário, ela naquela ocasião parte financeira, segurando a onda ali, porque senão provavelmente e numa época dessa de empoderamento feminino, que é importante a gente falar nisso, viu? As pessoas têm que valorizar as mulheres, e aí 57 isso, pessoal.
Em 57 ela já estava ali junto com ele. Não é que atrás de um homem poderoso tem uma mulher, nada. Foram os dois juntos, construíram juntos um império que é a Moura, Bateria Moura. Só para deixar esclarecido. Exatamente. Ela faleceu no ano passado e até o fim sempre ela trouxe valores muito importantes para a empresa. Hoje a gente tem o Instituto Conceição Moura, que leva o nome dela, que é onde a Moura faz, ela é mantenedora desse instituto, a Bateria Moura é mantenedora desse instituto, que tem uma missão de tornar, de desenvolver mais, de contribuir para o desenvolvimento de Belo Jardim, da educação, né, ajudar a nossa cidade, que nos ajuda tanto, né? Aqui benção nessa cidade também, tem uma empresa nesse porte, né? Exato. Que não saiu, porque muitas empresas começam no lugar e de repente sai e vira uma filial e a matriz vai para outro canto, né? Exatamente. Então, os dois foram fundamentais e sorte a nossa e ao mesmo tempo o desafio nosso, que a gente que viveu de perto com a primeira geração da empresa, nós vivemos eu vivi essa sucessão da primeira para a segunda geração, que passou a ser co-presidida. Que não é fácil, né? Empresa familiar não é fácil. E mais o espírito de união e a forma como eles trataram esse processo de governança é realmente louvável, é admirável. Quem veio de perto realmente não é só quem está de fora que acha que funcionou, a gente viveu isso de forma muito tranquila e eles trabalharam bastante isso desde que quando o Dr. Edson ainda estava à frente dos negócios, né? Então a gente está passando agora anunciou no final do ano passado esse próximo passo, né? Quando os dois co-presidentes executivos passaram para a co-presidência do Conselho de Administração. Mais um passo de trazer executivos, do empoderamento dos executivos na gestão. E aí nessa minha jornada eu passei, na verdade, de 2004, quando eu entrei, até 2011, eu estava somente com a área comercial, eu sou também responsável pela relação comercial da fábrica, da indústria com a rede de distribuição, que já é uma outra unidade de negócio, que tem outra diretoria, uma diretoria geral de negócio, e eu sou uma diretora corporativa da indústria que se relaciona com essa rede de distribuição. E aí em 2011 foi quando eu somei as minhas atribuições, o marketing. Então, minha experiência era zero, eu fui formada nesta área dentro da empresa, eu tinha feito um MBA de gestão empresarial, sou administradora, tinha feito esse MBA de gestão empresarial e naquela época eu estava num MBA de marketing. E aí foi quando casou dessa oportunidade que surgiu de eu somar a minha responsabilidade às duas áreas na ocasião como gerente de marketing. E aí foi maravilhoso, porque eu aprendi do zero, eu achava que, meu Deus, não sei fazer isso, como é que vai ser? Mas os desafios são muito semelhantes a quaisquer outros de gestão, a quaisquer outro de uma área financeira, porque a gente coloca tudo isso como gestão, como nosso nada como aprender na prática, né? Você aprendeu na prática, na vivência, então, isso é importante. Tive apoio de muita gente e aí temos assim, tinha a missão missão e recursos, que é muito importante, que a missão sem recursos fica complicado, então sempre fui muito apoiada em todos os sentidos de recursos de toda a natureza para o desafio que me foi dado, e realmente hoje a gente pode dizer que daquela ocasião, quando eu assumi para hoje, a gente está no auge da nossa marca, né? A gente é uma marca que virou sinônimo da categoria. Verdade. Né? Pensou em bateria no Brasil, pensou em Moura. Eu me lembro aqui de cases importantíssimos e que ficaram na cabeça de todo mundo, as pessoas um pouco mais velhas, mais novinhos não sabem não, mas época de Emerson Fittipaldi mesmo, acho que foi um grande, lançamento nacional da bateria Moura, né? Perfeito. Isso aí eu peguei exatamente a fase do desafio da gente se renovar. Né? Emerson Fittipaldi, só resgatando um pouquinho, ele deve ter, a história dele com a gente deve coincidir assim lá para o final dos anos 80, quando ele fez uma propaganda na ocasião para Moura e coincidiu com um momento quando ele foi campeão da Fórmula Indy, quando ele quando ele chegou, voltou ao auge e ficou associado à nossa marca. Então, até 2020 ainda há nas nossas pesquisas pessoas que ainda se lembram dele quando a gente faz as pesquisas da nossa comunicação. Né? É impressionante, e até 2011
nós mantivemos ele como nosso garoto propaganda, né? Mas era um desafio dizer, poxa, a gente não pode continuar fazendo propaganda com Emerson Fittipaldi, precisamos nos renovar. Então foi esse o desafio que a gente se abraçou, e ao mesmo tempo que ele passou ali a ser um embaixador da nossa marca e não mais um garoto propaganda para ir para a TV. Agir uma forma que a gente manteve o vínculo e repassando também todos os nossos valores de sucessão, de continuidade, de relacionamento, que a nossa crença fortalecer vínculos garante um futuro melhor. Esse é efetivamente a nossa crença como grupo empresarial. Então, tinha tudo a ver com isso. A gente tem os dois netos de Emerson Fittipaldi, que são pilotos e que estão aí deslanchando. Um é piloto de teste da Fórmula 1, que é o Pietro Fittipaldi, e tem o Enzo, que está na escuderia da Ferrari, enfim. Então a gente tem um patrocínio com eles que mantém esse vínculo, mostrando que na verdade a gente se renovou como garoto propaganda, mas não é uma coisa que a gente descartou. Que legal, e atingindo, né, outras gerações, né? Que a ideia é essa, né? É. E olha, eu tenho um na minha memória também, que foi recente demais agora, que é um quadro que eu adoro, que é o tal do Lata Velha com o Luciano Huck, que eu acho massa aquilo ali. Eu só me lembro dos meus amigos que tem uns carros antigos que são loucos para fazer um upgrade no carro, e aquele quadro é maravilhoso e super pertinente, né? Exato. Que vocês patrocinaram há um tempo. A gente está no quadro do Lata Velha ainda. O Luciano Huck foi uma forma, assim, bateria é um produto caixa preta que ninguém... É diferente de você entrar de quem compra um smartphone, que fica feliz porque comprou um smartphone, né, novo. Ninguém está feliz porque comprou uma bateria. Ai, que lindo, saiu hoje, eu acordei hoje querendo comprar uma bateria. Então, e como a gente tem, ao mesmo tempo, esse objetivo da nossa crença, de que a gente quer se relacionar, a gente tenta humanizar a nossa marca, né? Então, Luciano Huck é uma forma que a gente tem, o discurso dele nos trouxe ao longo dos últimos anos, que a gente está uns 8 anos em parceria com ele, é uma forma de trazer o nosso discurso de tecnologia, que ele é colocado em outras vertentes. No nosso filme de 30 segundos está lá super tecnológico, mostrando que a gente está à frente das tecnologias, que a gente está crescendo junto, de acordo com o necessário das demandas dos veículos. Mas a gente não quer ter um discurso frio de tecnologia, de inovação puramente. A gente tem essa parte relacional que entende que o quadro do Lata Velha, que o Luciano Huck trouxe isso pra gente, e os resultados das pesquisas mostram realmente que a gente atingiu o objetivo de dar esse equilíbrio, né? A fortalecer a gente como inovadora, como digital, como empresa super tecnológica, mas ao mesmo tempo humana. Então é o que a gente conseguiu através do quadro Lata Velha. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre humanização de marca, veja uma entrevista anterior com o Fernando Lima, foi massa, você vai entender um pouquinho do que ele fala e do que a Andrea está falando aqui. E não deixe de acompanhar as outras entrevistas nossas. Olha, Andrea, eu queria agradecer demais, o pessoal da internet fica nessa agonia que queria acabar o negócio, eu não tem muito tempo, mas eu agradeço mais a sua presença. Obrigada. Eu queria dizer que eu uso bateria, eu nem sabia que usar, porque a gente não sabe, vai lá no capô do carro, a pessoa mudar, tá lá a bateria Ermora, é impressionante o sucesso dessa marca e o sucesso de nós pernambucanos que temos esse orgulho de ter uma marca dessa super consolidada e que vai nos dar muita alegria e dar muito tempo por aí. Obrigado, André. Obrigada a você. Valeu. Até mais. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Agência 1, nós estamos aqui com essa lista linda, Sistema Jornal do Comércio e TV Globo. Até a próxima. Valeu.